Aproveitando que a igreja se encontra de pé, abra suas Bíblias em Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Gálatas, carta do apóstolo Paulo, capítulo 6, versículo 11. Está escrito assim: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esse vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser... Os irmãos já sabem o jeito que eu faço, né? Eu paro, vocês continuam. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser... Está muito fraco, irmãos. Está muito fraco. Em nome de Jesus, irmão, com força, vamos guardar a palavra que Deus tem para os nossos corações. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, porque em Cristo Jesus mas sim a ser uma nova criatura, e a todos quanto andarem, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar, que Deus abençoe. Nós vamos meditar na palavra de hoje, no que o apóstolo Paulo está falando. Ser crente é ir contra certas realidades. Imagine se você não fosse um crente, se as irmãs puderem, se não estiver chovendo e abrir esses vitrô, seria bom para o ar circular melhor. Se chover, tudo bem, as irmãs podem fechar, do contrário, mantenham aberto para o ambiente ficar com o ar sendo movimentado em nosso meio. Irmãos, nós entendemos que se nós não fôssemos crentes, e se entrássemos pela primeira vez numa igreja pentecostal, nós ficaríamos meio assustados. A irmã Sandra estaria sentada perto de alguém, de repente, se alguém começa a falar uma palavra estranha perto dela, aleluia! Crente começa a falar certas palavras que não tem nexo no mundo lá fora. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor, em voz alta. Você sabe por quê? Porque o crente e a crente foram escolhidos por Deus para dar glória a Deus. Outros iriam mais além, falariam línguas estranhas,
línguas que não são entendidas, línguas que na atualidade que nós estamos vivendo é motivo de zombaria, porque tem muitos crentes pentecostais, jovens, moços e moças, que estão em dúvida quanto a falar ou não língua estranha, se era ou não a manifestação de Deus, porque o batismo com o Espírito Santo, ele existe, ele é real, e Deus pode batizar qualquer um a qualquer hora, pode ser num culto, pode ser na tua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua viagem. De repente você pode começar a falar uma língua estranha, e aí essa pessoa que estivesse no culto, e se fosse você e não estivesse no convívio da igreja, você ia achar estranha aquela pessoa falando glória a Deus, aleluia, e mais ainda, língua estranha. Mas com o tempo, Deus vai lavando, com o tempo, Deus vai mudando, com o tempo, Deus vai moldando, e você começa a entender os mistérios de Deus. Eu não sei o que vai ser de pessoas que estão zombando das línguas estranhas nas igrejas neopentecostais, nas igrejas pentecostais. Nós cremos no batismo do Espírito Santo, no Espírito Santo. Nós cremos nas promessas, nos 9 dons espirituais, e que o Espírito Santo continua vivo, ele continua no meio da igreja, ele continua se movimentando. Mas a muitos é um motivo de vergonha, para outros, motivo de zombaria. Mas a Bíblia, irmãos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, abra sua Bíblia aí. Eu queria deixar claro que eu não estou falando aquilo que eu quero aqui não, viu, irmão? Eu estou falando o que o Espírito Santo quer. Eu não me preocupo com o que as pessoas pensam, julguem ou falem. O importante é que eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem está mandando eu falar, eu sei que Ele opera, eu creio no batismo com o Espírito Santo, e o batismo tem uma evidência. A evidência é o falar em línguas estranhas. Em Atos dos Apóstolos, é um marco da igreja, no capítulo 2, vai falar sobre a descida do Espírito Santo. Existia as instruções de Jesus quanto a esse fato e esse acontecimento. Até então, eram discípulos, que eram 12, agora são 11, que estão encurralados, amedrontados, limitados, vendo a perseguição iminente, vendo a saída do seu mestre, vendo a morte violenta na cruz do Calvário, e não sabendo o que seria do amanhã. E as notícias eram piores que nós temos hoje. Hoje nós temos a notícia do vírus, da violência, da carestia. Aqueles irmãos tinham notícia: morreu tal pessoa, de que jeito? Degolado, e o outro devorado por animais, e o outro atravessado por flechas, e o outro ele foi apedrejado, e o outro foi esfolado vivo. Era essa a realidade da igreja. Mas quem levantou a igreja continua de pé em 2022. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o Senhor dos exércitos. E eu, quando estou pregando, às vezes eu falo língua estranha. Eu, quando estou pregando, quando eu sinto, às vezes eu falo língua estranha. Alguém pode falar, mas podia falar fora do microfone. Eu falo no microfone que eu sou batizado com o Espírito Santo.
Eu não me envergonho, nem do evangelho e nem do batismo, porque creio naquele que me batizou e na evidência das línguas estranhas. Oh glória! Porque hoje nós estamos cheios de professores, cheios de pessoas sem experiência, zombando e falando de nós. Nós estamos cheios de doutores, cheios de homens, cheios de teólogos, pessoas cheias de si mesma e vazias de Cristo. Que possa se inverter, irmão, que nós possamos ser vazios de nós mesmos e cheios do poder de Jesus Cristo. Porque hoje nós vemos uma igreja às vezes rica, uma igreja que tem potência, uma igreja que tem teólogos, uma igreja que tem prédios, uma igreja que tem estrutura, mas nós olhamos para Atos, uma igreja que estava se formando, não se tinha muito, mas irmão, Pedro e João subiam ao templo, perto daquela porta chamada Formosa, e tinha um homem que não andava, ele não tinha prata, ele não tinha ouro, mas o que ele tinha, ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, a minha igreja não tem isso, mas o que eu tenho eu te dou, em nome daquele que fundou a igreja, em nome daquele que fez todas as coisas, eu te digo: levanta e anda. Oh glória! E logo os seus pés e artérios se firmaram, e aquele homem paralítico começou a dar glória a Deus. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Os mesmos que nos criticam, os mesmos que zombam de nós, não temem em ficar na internet às vezes olhando um ídolo carnal, olhando um pregador carnal, olhando um cantor carnal, olhando um líder carnal, olhando uma denominação carnal, e não se envergonha de defender. Nós estamos aqui nesta noite em nome de Jesus, e é por Ele que eu vivo, que eu respiro, é por Ele que eu tenho esperança, é por Ele, igreja. E esse mesmo Jesus providenciou para a igreja algo divino, algo glorioso, e a instrução de Jesus era clara: eles não deveriam sair de Jerusalém, eles deveriam ficar em Jerusalém. Em Atos, na Bíblia mesmo que você está aberta, em 1 e versículo 7, Jesus disse para ele, Atos 1 e 7, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e essa virtude vai fazer vocês serem minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, um pouco mais longe, Judéia e Samaria, e mais longe ainda, aos confins da terra. Oh glória! No 2, e cumprindo-se o dia da festa do Pentecoste, eles estavam obedecendo a ordem de Jesus, obedecendo a palavra de Jesus, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos. Onde? Isso me faz entender que existe a igreja, que existe o ajuntamento. Nós somos igreja, que se reúne num lugar, mais uma igreja, junto com os santos. Cada um deixa a sua casa e vem para a igreja. Tem crente que com a pandemia diz: eu vou cultuar Deus aqui em casa mesmo. Você está sendo enganado pelo inimigo. Irmão, se você não tem nenhum sintoma, se você já tomou as 3 vacinas, se você está trabalhando, se você está indo no mercado, se você está indo na farmácia, se você está indo visitar parente, se você está indo na casa da namorada, do namorado e do noivo, você está vivendo. Agora, para vir para a igreja, que é o problema, isso tem
enganação do inimigo, você está sendo ludibriado pelo inimigo, você está sendo isolado. O inimigo é o leão e ele te isola para te devorar, mas o Senhor tem poder. Nosso ajuntamento é glorioso e Deus fez isso, ajuntar-nos num só lugar. Porque aqui eu olho para o irmão José Wildo e falo: a paz do Senhor, irmão José Wildo. Irmão José Wildo olha para mim e fala: a paz do Senhor, pastor. Aqui eu olho a irmã Ana Flora e falo: tudo bem, serva de Deus, olhando no olho. Eu olho para o Igor e falo: tudo bem, Igor. Oh, glória. Eu olho para o Juliano: como que estão as coisas, Juliano? Estamos no nosso ajuntamento e nos ajudamos. Escutamos as vozes, os talentos que Deus levantou na igreja, através do Espírito Santo. Oh, glória! Um canta, um dá glória a Deus, e no nosso ajuntamento nós vemos no nosso meio a ação de Jesus vivo, verdadeiro e real, através do Espírito Santo. E é isso que o inimigo quer fazer, ele quer isolar o crente na casa dele. Porque assistir um culto está tudo bem, mas não está pessoalmente. Tudo bem que tem o irmão de cama, tem o irmão com dificuldade, tudo bem, irmãos, que choveu. Mas, irmãos, isso não é regra, isso é exceção. E as pessoas estão sendo enganadas, a exceção está virando regra, e as pessoas não estão vindo mais na igreja, não estão se juntando mais, não estão sentindo mais o calor humano, não estão sentindo mais um toque, porque, irmão, nós não estamos dando mais a mão, mas nós damos um toquinho. Não damos um toquinho? Pá! Moabílio já faz diferente, ele vem com o ombro, e eu vou com o ombro também no Moabílio, e nós se tocamos. Nós não podemos abraçar mais, as irmãs tão amáveis, uma beija a outra, não podemos mais, tomando cuidado, que os dias são maus, mas a gente se toca, a gente olha para o outro, conversa um pouco no final do culto e no começo do culto. Isso é bom, isso é agradável, e Deus assim quer, porque a igreja segue caminhando. Eles obedeciam a ordem, e a Bíblia diz que eles estavam reunidos. Olha aí a palavra unidos. Unidos é estar junto. Novamente, reunidos, reunião, ajuntamentos, reunidos. E reunidos aonde? No mesmo lugar. O que eu estou falando hoje, irmão, é que o Espírito Santo, ele continua vivo, ele continua agindo, ele continua dirigindo. Glórias ao Espírito Santo de Deus. O tema de hoje dessa pregação é a evidência do Espírito Santo na igreja. Ele é real aqui, igreja, no Santana? Ele se faz presente aqui. Ou você pode sentir a presença dele? Obedecendo a ordem, era esperar. E eles estavam orando há alguns dias. Não se surpreenda, irmão, como eu já fiz uma vez. Irmão, vamos orar alguns minutos. Não se surpreenda, há um motivo para isso, que Deus sabe e eu também sei. Oh, aleluia, isso é que é importante. Mas por que o pastor fez isso? Eu não sou guiado por mim mesmo. Se assim fora, eu estaria conduzindo vocês para um caminho que nem eu conheço, mas eu sou conduzido pelo Espírito Santo, e Ele sabe o que faz. Atos 2:2. E de repente, e sem esperar, veio do céu um som.
veio do céu um som. Os que duvidam da ação do Espírito Santo não creem em nada. São tradicionais, amém, irmão, nós respeitamos, e não falamos que estão condenados, não. Quem sou eu para falar que igreja tal vai para o céu, ou igreja tal não vai? Não, eu não sou juiz, sou pregador da palavra. A mim cabe pregar a palavra que Deus está me dando hoje. Mas também não há motivo de uma pessoa de fora falar do que nós temos que fazer aqui dentro, porque aqui o Espírito Santo está em nosso meio, glória a Ele. E de repente veio um som. Da onde era esse som? Da caixa de som? Da mesa de som? Não, veio um som. Esse som veio da onde? Ele veio do céu. Está escrito aqui, de repente veio do céu. Esse som veio do céu. Ninguém estava fazendo esse som. Isso são milagres sobrenaturais que quem tem o Espírito Santo crê. Tem pessoas crendo, irmão, em rosa, em chave, em caneta. Tem pessoas crendo em objetos, crendices. Tem pessoa acreditando no poder do sal grosso. Tem pessoa crendo no poder do alho. Coloca uma cabeça de alho. Tem pessoa crendo no pé de coelho, no trevo de 4 pontas. Tem pessoa crendo nisso. Infelizmente, tem pessoas crendo nisso e deixando de crer naquele que está perto dele, o Deus Todo-Poderoso que fez todas as coisas. Deixa de crer nisso e crê em objetos. Crê em coisas palpáveis e visíveis. Mas nós, pela graça de Deus, somos chamados pelo Espírito Santo a crer no invisível, no sobrenatural e na operação dele em nosso meio. Porque eu estou dizendo uma coisa aqui nesta noite: vai acontecer milagre nessa semana na tua vida. E você vai testificar, quem fez isso aqui foi Deus, ó. Quem realizou isso aqui foi Deus. Esse milagre foi Deus. É Deus, é o Espírito Santo agindo na minha vida. Creia no livramento. Deus está dando livramento hoje, agora. Nesse culto, Deus está dando livramento para alguém que está aqui e que está me vendo. Houve um som. O som veio do céu e só escutou quem estava lá reunido e crendo. Isso não aconteceu para as pessoas de fora, não. Esse barulho ninguém ouviu lá para fora, não. Barulho, visão, interpretação, ação espiritual, profecia, revelações, línguas estranhas. Glórias a Deus, aleluia. Só tem, e só vive, e só ouve quem está na casa de Deus, na presença de Deus. Não é para minha glória não, irmão. Mas eu estava vindo para cá. Oh glória, sozinho no carro. A Laísa chegou com o Jô aí. Eu vim sozinho. Mas no meio do caminho para cá, comecei a sentir o poder de Deus. Oh irmão, esse caminho é abençoado. Eu venho de moto, eu venho de carro, eu vim de carro, comecei a sentir o poder de Deus. E o que a gente faz quando sente o poder de Deus? O vidro estava levantado, eu comecei a dar glória a Deus, aleluia, dentro do carro. E comecei a chorar lá dentro sozinho, porque Ele estava comigo lá no carro. Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você. O Espírito Santo é real. Oh maravilha, eu comecei a glorificar, glória a Deus, aleluia. E vim, irmão, de lá do meio do caminho, até chegar aqui na fonte luminosa, sentindo a presença poderosa de Deus. E quem estava me vendo? Ninguém. Quem estava me ouvindo? Ninguém. Eu estava no particular com Deus, e o particular que você vai ter também, se crer no Espírito Santo. Não fica pensando em A em B, não. Não fica ouvindo A em B, não. Tenha uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Deixa Ele agir na tua vida. Eu não causei escândalo nenhum, glória a Deus. Meu
O vidro do meu carro é meio escuro. Nem se alguém me apodasse, mas talvez ia escutar de longe. Glória! Assustar. Está acontecendo. Passei perto de um carro aí, e eu escutei glória! Aleluia! Oh, som maravilhoso! Oh, palavra maravilhosa! Glória a Deus das alturas! Aleluia! Louvado seja o teu nome! Grande é o Senhor! O Senhor é Deus! Deus é o Senhor! Isso é coisa maravilhosa! O som veio do céu. Ontem nós fomos lá na sede e Deus operou poderosamente. Glória a Deus. Hoje estávamos aqui na escola bíblica, Deus operou poderosamente. Que maravilha! E ele deixa um sinal, o som veio do céu. E ele veio, esse som, ele veio como o som de alguma coisa que eles conheciam. O Espírito Santo não revela nada desconhecido, mas ele usa isso. Veio um som do céu e a Bíblia diz como? Igual a de um vento forte, veemente, um vento que só se ouve nas tempestades. Ligando o Pentecoste, a festa das colheitas, com a chuva derramada do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, e o som era de um vento forte, de uma chuva que ia descer sobre eles. Então esse som era de um vento veemente e impetuoso. E esse som encheu a cidade, encheu o bairro, encheu a rua ou encheu a casa? Encheu a casa das pessoas que estavam reunidas, unidas para orar a Deus e pedir a descida do Espírito Santo. Outro sinal sobrenatural, que a visão da carne não vê, mas a visão do Espírito vê. Quem vive na dimensão do Espírito, irmão, quando entra em alguns ambientes, mesmo sem conhecer, sente como o ambiente é. Tem ambiente que você entra, a Laísa já teve essa experiência, que te deixa trêmulo, meio fraco, até com um pouco de tontura, que o ambiente é forte e precisa de uma parte espiritual mais forte ainda. Quando você entra no território do inimigo e você é espiritual, você sente. Não é brincadeira, não. Nós vivemos uma guerra invisível. Você está conversando com uma pessoa e você sente a parte boa e a ruim. Você olha para uma pessoa, ela não fala de que igreja que ela é, se ela é cargo tal, mas você olha para ela e fala, é crente. Oh, aleluia, por isso. É salvo, é salva. Eu só não sei igreja, mas a linguagem é diferente. Proceder é diferente, volta e meia você escuta misericórdia, daqui a pouco glória, o Senhor, Ele é bom, e começa, e daqui a pouco você fala, é crente, porque Deus mudou o falar. Porque o crente quando vem aqui, irmão, entra falando gíria, e sai falando glória a Deus, entra torto e sai direito, entra vaso quebrado e sai um vaso novo. Esse é o Deus que faz a obra aqui no Santana e em todo o mundo. Um vento veemente e impetuoso, e foram vistas por ele lá, segundo evento, línguas repartidas. Eles viram. Novamente, não eram línguas de fogo que queimava a pele.
tanto o som do vento, quanto a visão das línguas, diz aí, foram vistas por eles, línguas, aí completa, como, aparentemente como de fogo, as quais essas línguas pousavam individualmente sobre cada um. Vocês estão vendo, né? Estamos no culto aqui, às vezes a pessoa está distraída, mas tem irmão ligado no trono. Ô Senhor, tem misericórdia, faz a obra, daqui a pouco a língua repartida de fogo pousa. E pousa onde? No cérebro, na cabeça, no pensamento. Nós não estamos aqui pensando no que nós fizemos ou no que nós vamos fazer. Estamos aqui pensando em dar glória a Ele, honra a Ele, culto a Ele, e a língua repartida pousa. E o fogo pousa. 4. Alguns deles foram cheios. A Bíblia diz que todos foram cheios do quê? Do Espírito Santo. E eles começaram a falar. Como? Em outras línguas. Aí vai entrar os entendidos e dizer, mas essa língua não é essa língua que eles falam aí não. Essa língua era uma língua existente na época, mas não dele, de outras pessoas. Amém? Mas eles eram indoutos. Quem aqui fala inglês? Levanta a mão. Quem aqui fala num outro idioma? Levanta a mão. Tem alguém? Fala inglês, irmão? Fala alemão? Mas tem irmãos que falam inglês. Alguns vão para os Estados Unidos, fazem intercâmbio, falam fluentemente outras línguas. Tem irmãos que são poliglotas. Mas nós estamos falando aqui do ajuntamento de pessoas humildes, que não fizeram um curso, que não moraram em outro país. Analisa bem, as pessoas duvidam da evidência da língua estranha. Como que eles vão crer que esses indultos estavam falando uma língua inglesa, alemã? Como que eles vão crer? Mas eu creio que o Espírito Santo fez e faz até hoje isso acontecer. Você crê nessa noite? Se Deus te usar e te tomar e você começar a falar em outra língua, você vai ter vergonha ou você vai falar uma língua estranha aqui no culto, aqui na igreja? Você vai falar por quê? A glória é de Deus e não tua. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para todo aquele que crê. Por estar cheios, é por estar cheios do quê? Versículo 4. Por estar cheios do, eles começaram a falar, por estar cheio. Pastor, eu sou batizado, mas eu não falo língua estranha e tenho vergonha de falar. Ou, eu já falei e não falo mais. Porque tem pessoas que se intimidam com a opinião dos outros. Os outros falam, ele fica temendo os outros. Teme a Deus. Tema a Deus. E os outros, deixe que falem, deixem que critiquem, deixem que zombem, deixem eles, tema a Deus, fale língua estranha, glorifica a Deus, porque Deus te batizou, tenha evidência, fale a língua que Deus te deu. Lá no céu nós vamos ver o que vai acontecer com quem zomba de quem fala a língua estranha. Lá no céu nós vamos ver isso aí. Porque no céu vai ter surpresa. Talvez eu estou olhando para uma pessoa e penso que ele não vai para o céu, mas ele vai. Mas lá vai ter os galardão. Lá vai ter ouro que vai passar pelo fogo e vai ser mais ouro.
Tem a prata que vai passar, vai ser mais prata. Mas tem a madeira que vai passar e vai chegar carvão. Tem o feno que vai passar e a palha que vai passar, que vai só vazar para o outro lado um pozinho. Vai ser assim. Porque nós vamos estar diante de homens que deram as suas vidas, mulheres que deram as suas vidas. Renunciaram tudo, família, bens, e entregaram tudo para o Senhor. Nós vamos estar junto com Ele. A obra deles vai ser vista, e a nossa? Que temos vergonha de falar língua estranha, que temos vergonha de falar do Espírito Santo, que temos vergonha. Para, irmão, com essa vergonha, isso é do inimigo. Eu repreendo nesta noite toda a timidez, toda a vergonha espiritual. Deus dá ousadia para a tua igreja. Foram todos cheios do Espírito Santo, versículo 4, e começaram a falar em outras línguas. Mas essas línguas que vinham, elas não podem ser zombadas, elas não podem ser motivo de piada, elas não podem, por uma pessoa ter congregado numa igreja pentecostal, Deus salvou ele na pentecostal, aí ele simpatizou com o outro, e fica zombando da igreja, e fica zombando da onde ele aceitou Jesus, e fica cuspindo no prato que ele comeu. Meu irmão, quando você foi salvo, quem te evangelizou? Quem foi lá em nome de Jesus? E hoje você é um apóstata, renuncia, volte ao primeiro amor. Ainda é tempo de voltar à realidade espiritual da tua vida. Deus te chamou aqui. E começaram a falar no quê? Outras glosolalia. Conforme o quê? Quem está mandando o irmão falar a língua estranha? Quem está mandando? Quem está mandando a irmã Lourdes falar a língua estranha? Quem está mandando ela falar essa língua que ela recebeu quando ela recebeu o batismo com o Espírito Santo? E ela pulou, e ela levantou, a irmã Lourdinha, e começou a falar uma língua que ninguém sabia, e até hoje ela fala a mesma. Mesma coisa a irmã Flávia. Quem ensinou para ela? Quem ensinou a língua que eu falo não é igual da irmã Flávia, e nem igual da irmã Lourdes, é diferente. E não adianta eu chegar no irmão que não é batizado e falar, fala a língua que eu falo, ele não vai falar. Porque o Espírito Santo dá a cada um a língua estranha que ele quer. Falavam em outras línguas conforme... Lê, igreja, lê, que é importante você ler. Você vai escutar a pregação que vai falar o contrário disso. Lê aí. Porque aí você chega na tua casa, vai ver um vídeo e vai ser induzido. Lê aí. Igreja que gosta de Bíblia, lê Bíblia, irmão. Tem a Bíblia na mão. Confere dentro da igreja. É isso que eu quero. Em nome do Senhor Jesus. Falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que, se ele mandar parar, eu paro. Eu não estou falando a pregação inteira em língua estranha. Eu estou falando a pregação aqui em línguas conhecidas dos irmãos. Senão os irmãos não iriam me entender. Mas volta e meia eu posso falar uma língua estranha. Oh, glória! Em Jerusalém, versículo 5. Estavam habitando várias pessoas de vários locais, de várias nações, judeus, varões religiosos de todas, debaixo do céu. Todas as nações do mundo estavam lá. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e a multidão de fora, ela não entendia o que estava acontecendo dentro. As pessoas de fora da igreja, de fora dos pentecostais, não entendem o que está acontecendo com os pentecostais. É normal.
e elas estavam confusas, porque cada um os ouvia falar na sua própria. Lógico, irmão, a língua estranha que aconteceu aqui era uma língua que o Espírito Santo estava dando para que eles falassem outros idiomas, e esses outros idiomas alcançassem as pessoas. 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, e dizendo: esses aí não são galileus? Não são pessoas limitadas, indoutas? Como que a gente, versículo 8, está ouvindo cada um na sua própria língua em que a gente é nascido? Agora vem as nações: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes do Líbano, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus e prosélitos, aqueles que estavam admirando a doutrina judaica, cretenses, árabes, todos ouvindo em nossas próprias línguas falar o quê? Falar o quê? Das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos e diziam: o que quer dizer isso? 13. E alguns outros fazendo o quê? E alguns outros fazendo o quê? Zombando. Diziam: estão cheios de mosto, bêbado. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Não mudou, viu, irmãos? Não mudou, não. Eu não sei a língua que eu estou falando aqui, se ela existe na face da terra ou não. Eu sei que eu sou batizado com o Espírito Santo. Deus me chamou para essa igreja e confirmou que eu tenho que ficar nessa igreja. Sou pastor nessa igreja para a glória de Deus, e quero ficar até aquele grande dia. E estou falando uma língua estranha, e ninguém me convence ao contrário. Porque em Gálatas, no capítulo 6, se você tiver com a sua Bíblia aí aberta, não tem problema, você pode abrir ela em Gálatas 6, olha lá no versículo 17, que nós lemos: desde agora ninguém me inquieta, desde agora ninguém venha me perturbar, ninguém venha me colocar em dúvida a minha fé, ninguém venha colocar o meu pé para vacilar, minhas convicções serem abaladas. Desde agora ninguém me inquiete, porque eu tenho experiência pessoal. Eu trago no meu corpo a perseguição que eu sofro por causa de Jesus, só eu sei. Quem aqui não tem nenhuma cicatriz? Levanta a mão. Quem tem cicatriz? Levanta a mão. Quem tem cicatriz? Isso. Quando você olha para a cicatriz, lembra bem, isso é bom você. Quando você olha para a cicatriz, você lembra do quê? Eu tenho uma cicatriz aqui. Está vendo, irmão? Está vendo, pastor? Tem uma cicatriz aqui na minha mão. Sabe de quando era, irmão? Quando eu tinha 7 anos. Eu comecei a estudar, e naquela época existia apontador, né? Mas era coisa para rico. A gente era pobre. Minha mãe quebrava a gilete que meu pai fazia a barba. Vocês tiveram essa experiência também? Eu acho que só eu aqui não sou o único pobre, não. Acho que todo mundo quebrava em 2, e a gente apontava o lápis. Mas eu era muito afoito, queria apontar rápido, minha mãozinha era pequena, a gilete pegou aqui. Na hora que pegou, fez... A hora que fez, abriu aqui. Mas depois cicatrizou. Mas a marca está aqui. Eu lembro, hoje eu tenho 58 anos. E há 51 anos essa marca está comigo.
E eu lembro, e Paulo diz: ninguém me inquiete, eu trago no meu corpo as marcas das perseguições. Eu trago no meu corpo a zombaria do povo, as pancadas, as pedradas, os cortes, as chicotadas. Eu estou sofrendo por causa do evangelho. Ninguém me inquiete, porque eu tenho experiência pessoal com Cristo e jamais volto atrás, porque Cristo me salvou para isso. Não se envergonhe, igreja, do Espírito Santo, de falar a língua estranha, de glorificar o Senhor. Pai santo e poderoso, nós te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra. Senhor, continua conosco, nos dá uma semana abençoada, mediante a tua palavra. Senhor, aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, aqueles que já falaram língua estranha e não falam mais, aqueles que já tiveram, Senhor, uma experiência contigo, Senhor, renova, Senhor, batiza, Senhor, faz obra gloriosa através do teu Espírito Santo, alcance as vidas para a tua glória, Pai, é que nós te pedimos, amém.